a questão do estresse e da ansiedade. Nessa vida louca nossa, né, nós temos vários papéis. Como mãe, como você falou, eu também sou mãe, como empreendedoras, empresárias, médicas, e é uma loucura. Então a gente assume muita carga, muita coisa, e né, acho que o Brasil é campeão de nós mulheres tomarmos remédio para ansiedade, antidepressivos, remédios para dormir. E eu já queria te fazer uma pergunta. Se é normal no teu consultório você receber mulheres mais maduras, dessas menopausadas, ou antes, que a gente vai entender, com esse sintoma de estresse e ansiedade, e como é que isso pode influenciar no ganho de peso ou no metabolismo de nós mulheres maduras que já, teoricamente, temos um metabolismo diferente? É muito comum, sim, essa queixa. Inclusive, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Bem recentemente. Então, assim, é uma queixa extremamente frequente, sim, no consultório. As mulheres sobrecarregadas com o trabalho para dar conta de família, da casa, enfim, de todos os afazeres. Eu costumo falar, a mulher é multitarefa, né? Então, a gente tem uma sobrecarga que muitas vezes o homem não tem nesse sentido. Então, sim, é uma queixa muito comum e isso interfere na nossa produção hormonal, na nossa secreção hormonal, né? A gente vê muito mulheres ansiosas e mulheres estressadas tendo comprometimento da qualidade de sono, né? É bem comum, porque a cabeça não para, fica o tempo todo trabalhando. Então, quando isso acontece, a gente tem alteração de alguns hormônios que controlam fome e saciedade. Nossa. A gente tem aumento dos níveis de cortisol, a gente tem diminuição dos níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, a gente tem aumento dos níveis de grelina e de insulina, que são hormônios da fome, né? Então, assim, realmente o ganho de peso ele é bem frequente nessa faixa etária, até pela própria queda hormonal. Segundo um estudo bem recente, de acordo com mulheres pós-menopausa, elas tendem a ganhar, em média, 1 quilo de peso por ano pós-menopausa. É uma loucura, né? E eu sempre falo que nós mulheres sempre fomos muito sobrecarregadas e isso já vem de anos. A gente aprendeu com as nossas gerações passadas esse papel. Eu sempre falo aqui para as nossas mulheres que nós somos, por isso que o chá da rainha tem esse nome, porque nós fomos ensinadas a sermos guerreiras, estarmos sempre pronta para a luta, que é a luta pela sobrevivência, a luta de sermos mulheres, de termos direitos, e é uma loucura realmente, né? A vida é difícil, você tem que mostrar o seu valor, é uma sobrecarga muito grande, e eu sempre falo que a gente tem que identificar esses gatilhos e começar a fazer um trabalho também de meditação. Mas o que você falou, e eu vou falar aqui, gente, vou fazer uma meia-culpa, tá? Vou aproveitar que a doutora Paula está aqui, vamos explorar. Eu tinha orgulho de falar isso. Quando eu atacava a geladeira, que todas nós atacamos por causa da ansiedade e do estresse, eu como as minhas emoções. Eu não sei se alguma mulher já te falou isso com dificuldade de emagrecimento ou até mesmo de ter um corpo mais esguio, né, mais esbelto. Alguém já te falou isso? Ai, doutora, eu como as minhas emoções? Isso é muito comum, porque antigamente a gente comia para sobrevivência, né? Evolutivamente falando, a gente comia para sobreviver. Hoje em dia a gente come para socializar, a gente come porque tá feliz, a gente come porque tá triste, a gente come para compensar um estresse no trabalho. Sabe aquela famosa frase? Ai, hoje eu mereço tal coisa. Isso é extremamente comum, né? E essas mulheres que têm, por exemplo, comprometimento de sono, piora da qualidade de sono por ansiedade, por estresse, o estudo também mostrou que no dia seguinte, a apenas uma noite mal dormida, a gente tende a comer, em média, 382, 385 calorias a mais no dia seguinte. Meu Deus. Bom, uma pessoa normal come por aí, vamos arredondar, 400 calorias a mais. Agora imagina, né, que geralmente, uma coisa que eu sinto, doutora Paula, e eu acho que é muito comum, é a fome no final do dia. Né, que eu acho que a gente já está com tanto estresse, tanta adrenalina, tanta coisa já aconteceu. Chega no final do dia aquela fome e você abre a geladeira e vai o que tiver na frente. Tem gente que vai mais para o açúcar, ou mais para o carboidrato, ou dificilmente é o salgado.
Quando você falou, né, no início aqui da nossa conversa sobre a questão da insulina, de outros hormônios, né, que são produzidos e são alterados por causa desse sintoma de estresse e ansiedade, por que que a gente sempre vai, a maioria de nós mulheres, você sabe disso, mulher que está aí nos escutando, vai para o açúcar? O que acontece? Com a alteração desses hormônios, a primeira coisa, né? Estresse, ansiedade, alteração de nível de cortisol, alteração de nível de leptina e de grelina, eles fazem com que a gente tenha uma predileção por alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis, né? Numa tentativa de ativar o nosso sistema recompensa, nosso sistema cerebral, né? O nosso sistema de recompensa. Então, por isso, normalmente, quando a gente ataca a geladeira no final do dia, depois de um dia de estressante, depois de um dia, enfim, geralmente são alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. E aí entra o que você falou, né? Doce, açúcar. Eu acho que as nossas emoções ficam muito afloradas, principalmente nessa época de menopausa, porque é como se o nosso relógio biológico tivesse assim, oi, seu tempo acabou. Porque a gente tem uma explosão de hormônio na adolescência, né, no início da adolescência, ficando, né, a primeira menstruação e depois, durante a vida, para quem é mãe, a gente também já tem aí uma explosão hormonal e chega ali por volta, não sei, doutora Paula, eu queria até que você me falasse sobre isso. A gente chega numa fase mais madura, talvez, eu entrei na menopausa, eu falei com a doutora Paula que eu entrei na menopausa com 43 anos. E eu achava que era normal, né? Eu achava que era o tal do hipotiroidismo, porque eu tenho e a menstruação começou a falhar. Tem alguma idade em que a gente... vamos dizer assim, um marco temporal, né? Uma idade que a mulher começa a apresentar esses sintomas ou não? Então, normalmente, os sintomas da menopausa, eles podem começar a aparecer até 10 anos antes da mulher, de fato, entrar na menopausa. Então, se a gente levar em consideração que a mulher brasileira entra na menopausa, em média, em torno de 49, 50 anos, uma mulher aí com 40 anos, 38 anos, já pode começar a ter alguns sintomas. Sim.